enfermagem brasileira, eu sou o enfermeiro Diego Ícaro. Nessa live nós vamos fazer aqui análise jurídica e tira dúvidas sobre a portaria do Ministério da Saúde. Então eu te peço que, se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, já se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito. Se estiver acompanhando aqui pelo Instagram, deixe um comentário, um curtir, tá bom? E as dúvidas vocês podem mandar aqui na caixinha de perguntas. Bom, para poder estar fazendo essa live, para poder estar participando dessa live de análise jurídica, nós estamos aqui convidando, né, o nosso querido advogado André Cazucas, ele que é de Sergipe, tá? E vai estar trazendo aqui essas análises. Nós também receberemos outros convidados aqui, né, para a gente poder estar falando um pouquinho dessa portaria, tá? Dessa portaria. Ô, Pedro Palácio tá esperando a foto, porque eu vou palestrar lá em Goiás. Pedro, eu vou mandar a foto, tá bom? E vamos lá, vamos iniciar aqui. Deixa eu ver se alguns dos convidados já chegaram, já pediram a participação. Vou convidar aqui agora a enfermeira, presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, doutora Raíra Bezerra, tá? Estaremos com a presença também da deputada federal enfermeira Ana Paula, tá? Mas a enfermeira Ana Paula, ela ainda está pousando. Olá, doutora Raíra. Boa, Em ordem. boa tarde, né? Todos em trânsito. Eu estou aqui em Caruaru, Pernambuco. Nosso amigo Gilmar Júnior, deputado estadual, esteve aqui agora, saiu para o almoço. Né? Cheiro de... Um beijo para ele. Vou mandar um beijo para ele daqui a pouco. Nós estamos aqui para falar um pouquinho dessa portaria do Ministério da Saúde, que, com um dia de atraso do prazo aí dado pela ministra, prazo final ela saiu. Não saiu, enfim, como a gente esperava, mas saiu com alguns itens que posteriormente podem ser corrigidos. Né? Vão depender aí muito da questão do pedido de embargo de declaração do senador Rodrigo Pacheco, dentre outros. Raíra, como é que você recebeu aí essa portaria? Quem mandou, inclusive, foi nosso amigo Vitor, né? Em primeira mão aqui, queria agradecer ao Vitinho, aí, tá? Não poderia deixar de estar presente, doutora Raíra, aqui para a gente poder estar falando um pouquinho dessa portaria. Cazucas já está entrando. Olha só, Diego, primeiro eu quero agradecer você, o convite para estar aqui conversando com tanta gente aqui. Eu estou vendo muita gente aqui falando, muita gente da Paraíba. Deixa meu beijo aqui para a enfermagem da Paraíba e dizer a você que nós estávamos, né, e estávamos nessa portaria. A portaria ela vir com a esperança era dela vir com alguma correção, né, dela vir com alguma esperança de que a enfermagem fosse receber o piso da maneira que nós realmente merecíamos, mas enfim, saiu a portaria, porque de atraso, nós já estávamos um pouco até preparados, mas a portaria está aí, está posta, é um passo, mas nós precisamos de algumas correções. Nós estamos bastante esperançosos com esses embargos de declaração aí. Precisamos reforçar o pedido ao Congresso Nacional, ao Senado, para apresentar muito rápido os embargos, porque está na dependência. Para você ter noção, aqui na Paraíba, nós temos muitos municípios que são 30 horas. Foi uma conquista, né, da enfermagem. Histórica, né? Histórica, inclusive que meu pai, quando era presidente do Corém, ele lutou muito por isso. Então, são muitos municípios, inclusive o governo do estado também. Então, essas pessoas, elas estão se sentindo na rede pública muito prejudicadas. Porque o que antes era um benefício, agora está sendo um malefício. Porque quem tem 30 horas vai ganhar, né, proporcional ao piso. Enfim. Então, nós estamos aí na luta, vamos acompanhar cada passo. Quero ouvir também esse grande profissional que é o doutor André Cazucas, que eu sou fã, ele sabe disso. E eu estou aqui também para ouvi-lo. E também levar para o profissional de enfermagem uma informação concreta, mas que, sobretudo, essa mensagem é de esperança para que a gente continue na batalha. Porque se não fosse a luta, nós não estaríamos nem aqui onde a gente está hoje, né? Então vamos seguir. Exatamente.
Gente, obrigado, Rairinha. Vamos acompanhando aqui a live também. Doutor André Cazucas, aqui, nosso grande advogado, amigo da enfermagem, que traz aí os esclarecimentos jurídicos, né? A respeito sempre de tudo que sai aí de novidade. Cazucas, que é uma figura ímpar aí de Sergipe, né? E queria só agradecer, Cazucas, pela sua participação e vamos conversar um pouquinho sobre essa análise aí dessa portaria. Bem-vindo. Então, eu que agradeço o convite. É sempre uma super oportunidade poder estar esclarecendo ao pessoal, trazendo informações confiáveis. A gente sabe que nesse momento o rádio do WhatsApp tá todo mundo falando coisas diferentes. Assim, teve gente que me ligou perguntando algumas coisas que não tinham nada a ver com portaria. Então, assim, na realidade, o trecho, a parte da portaria que traz as normas, ela é bem curta. A portaria ela tem muitas páginas, mais de 100 páginas, mas a maioria delas é especificando os repasses aos municípios. Então, valores repassados aos municípios e forma de repasse aos municípios. Então, na parte dispositiva mesmo, ela é bem sucinta, ela traz as regras. Na realidade, eu acho que tem algumas coisas que está faltando, sabe, Diego e doutora Raíra? Está faltando que ele traga o espelho dos cálculos, a memória dos cálculos. Como foi que ele fez esse? Ele chegou a esse valor de que forma? Então, eu acho que mesmo a portaria anterior, em que ele traz algumas instruções, ainda não é preciso o suficiente para trazer o espelho dos cálculos. Eu acho que isso poderia vir à frente, a gente poderia aí já ter a ciência desse espelho para a gente começar a entender melhor. É o que me parece, se manteve a interpretação da AGU, que é aquela interpretação que fala em diferenças remuneratórias, então vai considerar as parcelas fixas. Então as parcelas fixas são consideradas dentro do piso e as parcelas eventuais ou parcelas do próprio trabalho ou da pessoa, essas estão fora. Então, insalubridade fora, adicionou noturno fora. Então, é mais ou menos esse início de panorama. Vamos lá, doutor Marcelo aqui também, que maravilha. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre isso e eu estou à disposição para a gente ir esclarecendo. E vou falar também um pouquinho sobre os embargos de declaração, o prazo para a oposição dos embargos de declaração e as possíveis consequências que esse embargo pode ter. Mas vamos embora, estou por aqui. É isso aí. Obrigado, doutor André Cazucas, e bem-vindo, meu grande amigo, doutor Marcel, né? Você que é um grande guerreiro da enfermagem sergipana. Nós estávamos dando início aqui a essa live, falando um pouquinho a respeito da portaria. Como é que você recebeu essa notícia ontem, né? Um dia depois, um atraso, a enfermagem sofrendo, a enfermagem, cadê a portaria? A ministra não cumpriu com a palavra e realmente não cumpriu, porque se é dia 15, dia 15 é dia 15. Né? A portaria ela veio à tona aí no dia 16 e publicada no Diário Oficial da União no dia 17. Está falando, pessoal, aqui que o Vitor lá, né, que está junto aí da nossa querida Raíra, mandou para a gente a portaria, né, em primeira mão, com exclusividade, que ainda não tinha sido nem publicado. Nós conseguimos, graças a Deus, mostrar para a enfermagem isso. Como é que você recebeu aí, Marcelo, essa portaria? Saiu ontem, né? No finalzinho do dia aí, né? Depois da prorrogação, né? Dos 45 minutos do segundo tempo. Né? Como você disse, né? O governo federal, infelizmente, ele vem rotineiramente, né? Descumprindo as promessas, né, Diego? Que vem fazendo aí com a nossa enfermagem. E continua a luta, né? A gente precisa resolver a questão da carga horária, precisa ver se o recurso realmente vai chegar, né? Lembrando que talvez saiu portaria também, saiu com data de chegada de recurso e acabou que não chegou o recurso, né? Começou aquela história da atualização do cadastro Kinese, foi, voltou. Então eu tô igual a doutor Gilmar, que disse que só vai ter fé mesmo quando chegar na conta do povo e tiver no contra-cheque agora. Mas na luta a gente sempre Com certeza. continua e não pode desanimar. Bom, Cazucas, portaria saiu. Vamos aos pontos aí importantes, né, dessa portaria. Vamos falar primeiro de ponto negativo ou de ponto positivo? É que decide. Vamos falar primeiro de ponto positivo. Tá. Ela estabelece... Desculpa. Oi. Isso mesmo. Começar com os pontos positivos para dar esperança ao povo. Vamos embora. Boa.
Ó, sobre ponto positivo, a gente tem já a data para repasse. Eu acho que esse é o ponto positivo mais relevante. Então, ele estabelece o repasse em até 5 dias da data da publicação da portaria. Então, até o dia 21, a gente deve ter o repasse desses valores. E o repasse, ele é repasse fundo a fundo. Então, ele vai sair do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual e os fundos municipais. Quem vai fazer o repasse para as instituições são esses fundos. Então, o prazo é de 5 dias para o repasse para o fundo estadual, os fundos estaduais e fundos municipais. E mais 30 dias para que esse repasse aconteça. Por que eu estou falando isso? Porque o Estado ele vai ter os seus servidores estatutários, mas ele também pode ter um servidor cujo vínculo é de uma fundação, cujo vínculo é de uma autarquia. Existem aqueles que são da rede privada 60% SUS, tem os filantrópicos que têm os contratos com estados e municípios. Então, o prazo para que esse repasse se consolide é 5 dias, a da União fundo a fundo, estados e municípios. E depois disso, 30 dias para esse valor, até 30 dias. É claro que o ideal é que esse valor chegue antes, para que o pagamento aconteça o mais rápido possível. E o primeiro repasse já vai contemplar lá desde maio. Né? Então, essa é a expectativa, foi isso que saiu na portaria. Certo, Cazucas. Tem uma pergunta que está chegando aqui a respeito de retroativo. Né? Nós vemos um trecho aí lá das questões de retroativo e nós temos aí valores retroativos desde maio. Esses valores eles já serão depositados aí para as contas, né, dos municípios e dos estados desde a primeira parcela, ou nessa portaria não se fala nisso? Não, nessa portaria ele fala que haverá 4 repasses. Então, essa portaria ela precisa, inclusive, de algumas explicações em relação a isso. Se esse valor, porque já vai ter parte do valor retroativo, pelo que está na portaria, parcela do valor retroativo já vai ser pago. A grande dúvida é, ele já vai fazer um repasse equivalente a maio, junho, julho e agosto nessa portaria? Então, essa é a grande dúvida, porque o que ele diz é que os municípios e os estados eles vão ter que atualizar, eles vão poder atualizar mês a mês os valores. E essa atualização vai, inclusive, impactar no retroativo. Então, ele não explicou ainda se esse primeiro repasse já contemplaria os valores atrasados. O que a ministra já tinha dito que sim, que assim que fizesse o repasse, esse repasse já contemplaria, porque o orçamento já está na previsão orçamentária, esse pagamento a partir de 1º de maio, não é 15 de maio. Não é mais 15. Então, o pagamento a partir de 1º de maio, exatamente. Então, nesse primeiro repasse haverá valores referentes a parcelas atrasadas, não só a parcela do mês corrente. A única dúvida é se ele vai contemplar integralmente essas diferenças para o piso ou se vai ser proporcional a cada uma das parcelas. Certo. Nós temos aqui Raira e Marcel, né, perguntas a respeito de concursado, recebo 40 horas, como 40 horas, mas exerço 30, como fica? A gente vai responder as perguntas daqui a pouco. Cazucas trouxe aí um pouquinho das questões dos pontos positivos, né, Cazucas? Mas para a gente começar também a responder aí as outras perguntas, pessoal, a gente tem que ver as questões dos pontos negativos que ainda não foram elucidados. Não é que não podem ser elucidados, né, Raira? A gente tem que falar sobre tudo, porque a nossa intenção aqui é informar o profissional de enfermagem. Passando por um processo onde a enfermagem precisa estar inteirada de tudo que está acontecendo, para que a gente possa se unir, para que a gente possa saber lembrar o que nos é direito. Então, é muito importante esse tipo de live que você está fazendo. Quero parabenizar você mais uma vez. Desde o início, né, você faz esse trabalho maravilhoso, que é de levar informação para o profissional, junto aí com o doutor André, com meu parceiro aqui, Marcel, e todos os profissionais que estão aqui. Eu tenho certeza que as 1.000 pessoas que estão aqui hoje, você achava que dá 400 pessoas, Diego? Tem 1.000 pessoas que estão na sede desse conhecimento. Então, é muito importante a gente falar sobre isso e que as pessoas busquem mesmo tirar essa dúvida. A gente tem aqui um profissional do direito que está aqui para isso. Então, realmente, essa dúvida que você falou, Diego, é uma dúvida muito forte aqui na Paraíba também, né, por conta dessa questão da carga horária. Muita gente, inclusive, a gente se
recebeu informações, eu não vou citar o local, mas de lugares que estão querendo transformar, né, o pessoal trabalha 40, mas estão assinando contratos aí, renovando contratos como se trabalhasse 30 horas para receber menos do que eu fiz, menos do que realmente merecia receber. Então, são desafios que hoje em dia a gente vai vencendo, mas a gente só vence com informação. Né? Queria falar para o pessoal que eu desativei aqui os comentários, porque a gente às vezes fica olhando os comentários, lendo. Quem quiser deixar a perguntinha, pessoal, tem uma caixinha aqui de interrogação, tá? E vocês que estão aqui, eu estou com 3 profissionais aqui, o Cazucas, que é um profissional do direito, mas um cara que está sempre junto da enfermagem. Estou aqui com a doutora Raína, estou aqui com o doutor Marcelo. Aqui em cima, pessoal, tem um botãozinho, cliquem, tá? Sigam os nossos profissionais que estão aqui trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Eu vou reativar os comentários daqui a pouquinho, mas quem tiver dúvidas, pode deixar lá na caixinha de perguntas. E meu amigo Marcelo, passando aqui um pouquinho da fala para você. Como é que tá aí os questionamentos, né? Quais são as maiores dúvidas para a gente responder daqui a pouco, porque o Cazucas ainda vai trazer esses pontos negativos e provavelmente já respondendo aí essas perguntas. O pessoal, como o Raíra colocou, né? O pessoal está com muita dúvida relacionada à carga horária, né? A história das 44 horas. O pessoal do privado também, né? Tá um pouco angustiado. E aí, é setembro mesmo? Não é? Tá muito silencioso esse negócio. Vai ser mesmo ou não? E o pessoal também tá com muita dúvida sobre a questão dos retroativos. Foi o que Cazuca já recebeu aí. O pessoal tá na expectativa de, quando receber agora, né? Receber a bolada toda. Receber um dinheirinho a mais, né? Um dinheirinho a mais. Essas são as principais perguntas. Cazucas, meu grande amigo, então a gente vai falar agora da parte que é ruim, né? Parte negativa, né? A portaria ela saiu com alguns pontos aí ainda negativos. Nós temos aí uma data de pagamento. Eu queria que você elencasse aí alguns desses pontos principais, entendeu? Que é para a gente procurar aí a resolutividade e o profissional da enfermagem está informado, né, do que tem dentro dessa portaria e que você faça aí essa análise aí jurídica a respeito do que se pode, se não pode, se deve ser mudado, entendeu? É isso. Veja, Diego, pelo que a gente pôde entender a portaria, e eu digo que em uma parte é um exercício realmente de especulação, porque efetivamente a gente não tem os espelhos aqui para poder verificar, mas o que nos parece é que o ponto negativo é que, infelizmente, ela segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, ela acaba levando aquele entendimento das diferenças remuneratórias, do piso com uma rubrica apartada. Esse é um ponto que, para mim, é extremamente negativo dentro da luta. É algo que tanto o Raíra, quanto o Marcel, quanto o Diego, a gente precisa continuar encampando essa luta. A luta não parou. É óbvio, a gente queria avançar muito mais. Existe um avanço. Se a gente pegar valores em números absolutos, são valores extremamente expressivos. Então, não dá para dizer que não se ganhou nada, se ganhou sim. Se evoluiu muito, mas ainda há muito a evoluir, há muito a se conquistar. A mobilização começou, então o que eu entendo como principal ponto negativo aí, Diego, nem foi a portaria que fez. O principal ponto negativo foi a decisão da cautelar, a voto médio, que poderia ter sido ainda pior se o voto do ministro Dias Toffoli fosse o voto que tivesse o maior número lá de interpretações. Mesmo assim, a gente ficou na dúvida. Chegou a haver uma corrente que entendia que insalubridade, adicional noturno e tudo mais estava dentro do piso salarial, e aí a interpretação que se firmou no fim das contas é que não, e o que está aqui é aquela interpretação da AGU. Para mim, esse é o principal ponto negativo, que o piso, dentro dessa proporcionalidade para baixo, ele pode não ser tão efetivo para muitos, especialmente servidores públicos. Então, se você pega o piso com base em 44 horas e você decresce ele para 30, então você já tem um deságio muito grande. E o que me parece é que a portaria ela veio com efetivamente esse cálculo, e esse é o principal ponto, o piso não ser tão efetivo para todo mundo, e tem que ser para todos, e por isso que a luta não terminou. Os embargos de declaração, só para dar um spoiler, porque Diego mesmo já perguntou, Cazucas, perderam o prazo dos embargos, já foi, o prazo é de 5 dias, e agora
O prazo é de 5 dias mesmo, mas são 5 dias contados da publicação do acórdão. Então, o que saiu foi a ata, o extrato da ata da sessão de julgamento. Então, o Já já a acórdão gente ainda fala não sobre saiu. isso. Já a gente fala sobre isso. É um spoiler que o Cazucas está dando. E Cazucas, outra análise que foi feita, inclusive, por meu amigo JP, lá de Caicó, é que essa portaria, e aí eu acredito que você já tenha dado uma olhada nisso, inclusive é tema da caixinha de perguntas aqui embaixo, tem valor que está menor. No caso, o valor final aí não corresponde aos 7,3 bilhões. Eu queria saber, inclusive, tem gente falando que tem valor menor a portaria passada e tem municípios que não estão contemplados aí. Eu queria saber se você deu uma analisada, né, nisso aí, que o que você poderia nos passar para a gente, passar para a enfermagem. Eu vi isso sim, notei esse ponto. Inclusive, vi o próprio JP falando sobre isso, que é outro cara que faz um movimento muito bacana pela enfermagem. E efetivamente isso está acontecendo. Então, eu acho que deve vir uma nota explicativa aí, porque provavelmente são informações inconsistentes. Porque você vê que a própria portaria estabelece e ela fala como ela fez o cálculo, como ela distribuiu o número de profissionais. E diz que há municípios em que a informação não foi dada de maneira correta. E ela diz que até o dia 10 de cada mês está aberto o prazo para que haja retificação dessas informações. Então, assim, a portaria, até onde a gente pôde apurar, ela demorou muito mais pela demora no abastecimento das informações de estados e principalmente municípios do que do próprio governo federal, já que as balizas já estavam postas. Então agora é hora do profissional de enfermagem. Se o seu município não está aí, é hora de você ir lá e perguntar ao gestor o que foi que aconteceu. A informação foi passada de maneira adequada? Se ele te provar que foi, aí você vai no Ministério da Saúde. Ó, ele informou tempestivamente e os valores não estão lá. Então esse ponto é muito importante. A luta continua. Como a gente sempre conversa. Quem não segue aqui, suba aqui em cima, onde eu vou fazer o seu papel agora. Sigam aí, doutora Raira, que faz um trabalho fabuloso, do qual eu sou extremamente fã, já disse isso pessoalmente a ela. Acho que o trabalho dela é incrível, incrível, incrível. Depois eu posso fazer propaganda também, Diego? Posso ou é completamente a partidária? Agradeço. Certo? Eu queria ter meu Coreia aí também na Paraíba. Eu não tenho em Sergipe, mas se eu tivesse, eu escolheria ter um em Sergipe e outro na Paraíba, para poder votar em chapador, né, Diego? Exatamente. Exatamente, para poder acompanhar, porque o trabalho é lindo. O doutor Marcel é meu amigo, mas eu sou uma pessoa que sequer pode falar, porque eu acompanho o trabalho de enfermagem em Sergipe desde o começo e eu sei o trabalho que dá fazer o que vocês fazem, por isso que eu admiro muito. E vamos embora, daqui a pouco eu falo mais um pouco. Estou aqui. Certo. Cazucas, a gente pode linkar isso como um ponto positivo. Então, né, essa questão deles poderem aí reabastecer os dados até o dia 10 de cada mês. E não veio isso nos outros textos, né, das outras duas portarias que haviam sido publicadas. E eu acho um ponto positivo e interessante, o nosso amigo Marcelo acho que caiu, daqui a pouquinho ele volta, mas eu acho isso um ponto positivo e interessante, porque todo mês há contratações, há demissões, não é isso, Raíra? E interessante falar sobre isso, porque agora há pouquinho eu recebi mensagens, conversas de WhatsApp em grupo, onde secretários do município disseram claramente aos profissionais de enfermagem: gente, sinto muito, mas eu não vou ter como pagar o piso, porque a verba não veio conforme o que deveria. É muito importante saber disso, porque vamos orientar, né, que o pessoal cobre desse gestor, que ele veja realmente que a informação foi prestada, e se não foi, que ele faça a correção até o dia 10 de cada mês. O que não pode é a enfermagem ficar sem receber o piso, né? A gente não pode Isso aí pagar pela culpa dos outros, né, doutora Raíra? só era o que faltava. Exatamente, a gente já está pagando até demais, né, por irresponsabilidade de alguns, vários, muitos gestores. Doutor Cazucas, pode continuar aí a sua explanação, né? Mais pontos negativos, além dessa questão da carga horária. Isso pode ser alterado depois? Pergunta da caixinha aqui,
tá? A respeito da carga horária, e eu acredito que a gente já possa entrar aí no tema do embargo da declaração, se pode ser alterado depois, essa questão dessa carga horária, porque o que nós temos para a enfermagem brasileira, até o presente momento, é uma luta de 30 anos por uma lei que estipule aí a carga horária, né, um projeto de lei que coloque aí pelo menos o recomendado pela OMS e a OIT, né, a Organização Mundial da Saúde, e a Organização Internacional do Trabalho, que recomendam aí 30 horas de trabalho semanais para os profissionais da enfermagem. Então, eu queria saber de você se essa portaria é final, se isso pode ser alterado, o que é que o governo deveria ou poderia fazer para que a enfermagem tivesse aí pelo menos uma carga horária, porque o que nós temos hoje é estados e municípios que não trabalham 44 horas, nenhum no Brasil. Nós temos estados e municípios, não vou falar estado, nós temos municípios que têm legislado a carga horária de 30 horas e nós não podemos ter esses profissionais prejudicados. Então, veja, a decisão, como a gente já trabalhou esse ponto especificamente, é uma decisão cautelar, em que não cabe recurso. Então, às vezes, a gente acompanha, vou fazer um recurso de embargos. Embargo não é recurso, a natureza é diferente. O embargo ele existe para você esclarecer algum ponto em que tenha havido alguma contradição, uma omissão, uma obscuridade dentro da decisão. Então, o que é que nós entendemos, o que é que eu entendi quando eu li a decisão? Que havia dois pontos que, para mim, são extremamente obscuros. O primeiro é ele explicar o que ele quer dizer com diferenças remuneratórias. E a primeira coisa é fundamental, porque o STF não esclareceu. Quando ele fala em diferenças remuneratórias, ele está dizendo diferença para o salário base. Essa é a minha interpretação, é o salário base. Mas isso não está dito. E o segundo ponto é, quem já atua, especialmente na administração pública, e já tem uma carga horária estabelecida, inferior a 44 horas, quase ninguém trabalha 44, como é que vai ficar para essas pessoas? Então, eu acho que o STF tem que explicar como é que vai ficar a questão da proporcionalidade, sobretudo para quem trabalha na administração pública, que é regido por lei, tem estatuto, então não está regido pelo artigo 7º da Constituição Federal, que estabelece a carga de 44 horas semanais. Então eu acho que nesse ponto o embargo pode sim ser efetivo. Eu espero que o pessoal lá do jurídico, lá do Senado, do Pacheco, possa opor esses embargos e o STF reveja especificamente essas decisões. Tá. Kazuca, só para a gente responder aqui questionários mais específicos a respeito desse documento, dessa portaria que saiu. Esse é mais específico referente à carga horária, já que a gente está falando disso. Sou concursado como 40 horas, mas exerço 30. Como fica? Veja, ó. A pessoa ela é cansada de 40, mas exerce 30. Tem alguma coisa aí no meio que eu imagino que possa ser, não sei se é algum PSF que tem horário de estudo ou algum tipo de liberação e daí por diante. Mas se você recebe por 40, você vai continuar recebendo por 40, não vai mudar nada. A sua proporcionalidade para baixo vai ser de 44 para 40. Então, você vai receber por 40. Se você já recebe por 40, você vai continuar recebendo por 40. Agora, você precisa só rever, você aí, o gestor, qual foi a situação que deu causa a isso, para que no futuro vocês não tenham que responder, né, por estar trabalhando menos horas do que o tempo contratual. Certo. Aqui nós temos outro questionamento, né? A respeito de... Deixa eu achar aqui. Pronto, é isso. A gente vai receber no próximo pagamento sobre prazos, Kazuca, sobre prazos. Então, o prazo de repasse vai até o dia 21. O que é que eu imagino? Que quem é da administração direta já vai receber imediatamente, porque já vai para a conta do município. Então, o município já vai ter esse valor. Então, ele já pode fazer o pagamento. E abriu a conta. Importante frisar que o Ministério da Saúde ele abriu as contas, mas pediu também para os municípios abrir contas de recebimento, né? Então, nós temos que ter também a responsabilidade dos gestores, né, Kazucas? Porque é uma conta específica. O município está acostumado. Quando o repasse é carimbado,
então verba de repasse obrigatório, ele precisa de uma conta específica, até porque a prestação de contas é específica em cima daquela conta. Ele manda o extrato zerado, aí depois vai demonstrando como esses pagamentos vão acontecendo. Então, isso para o município é para ser coisa assim, de uma hora, que ele manda um e-mail para o banco abre a conta, manda de volta e o município vai lá e abastece o sistema do Ministério da Saúde para que esses valores eles já sejam repassados. Mas precisa efetivamente ter uma conta específica. Certo. Aqui a gente tem outro questionamento também, Casucas, e para a gente já sair aí, não estão saindo, mas da área do funcionalismo público, as pessoas estão perguntando sobre instituições filantrópicas. Sobre instituições filantrópicas. O que é que versa essa portaria para instituições filantrópicas? O valor da instituição filantrópica já está dentro desse dinheiro que vai ser repassado? O valor da instituição filantrópica já está por aqui, porque senão ele estaria especificando. Entendeu? Então, deve ter algum normativo que vai dizer quanto vai para cada uma das instituições, porque ele trouxe aqui o repasse fundo a fundo. Então, quanto é para cada uma das unidades? Provavelmente vai sair uma outra instrução dizendo quanto de cada unidade corresponde aos filantrópicos, para que haja um repasse aos filantrópicos nesse prazo que foi concedido para que o repasse aconteça aí efetivamente aos filantrópicos, aquelas privadas 60% SUS e daí por diante. Entendi. Raíra, pessoal aí tem alguma pergunta que você leu para a gente estar... Olha, o pessoal também está perguntando aqui bastante sobre a rede privada, que é algo que a gente já debateu, que o STF determinou junto com a rede privada, a rede pública, filantrópica, como ia acontecer, mas o pessoal ainda tem muita dúvida. Então, o pessoal que me procura, querendo saber sobre a rede privada, eu sempre oriento que, assim como determinou o STF, necessita da participação dos sindicatos para a realização de assembleia, para a realização de acordo. Caso não haja acordo nos 70 dias no prazo, tem que ser cumprido o piso salarial. Mas se nada acontecer, doutor André, nesse tempo, se não houver movimentação do sindicato, se o profissional daquela instituição privada não chegar a alguma conclusão em relação ao acordo, o que fazer? Essa é uma dúvida também. O que a gente recomenda, doutora Raíra, é que o sindicato oficie o ente administrativo, o ente privado. Então, os hospitais, as unidades e daí por diante. Que ele encaminhe um ofício solicitando diálogo para que não se diga depois que a negociação não aconteceu por culpa do sindicato, porque a categoria não quis negociar. E caso efetivamente o acordo não aconteça, já é devido piso a partir do mês de setembro. Então, esse é o ponto, esse é o momento. Se abriu esse prazo, por quê? Porque a CN Saúde disse que ia haver muita demissão e todo mundo ia ser demitido, ia gerar um déficit de profissionais. Aí o SF disse, então, beleza, você negocia com os sindicatos essa questão das demissões. Se o sindicato aceitar diminuir o salário para não ter tanta demissão, é uma questão deles, a decisão é de vocês. Eu não conheço e acredito que nenhum sindicato vai aceitar receber abaixo do piso e acho que nem é para aceitar. Afinal de contas, quando a gente fala de demissão em massa, a gente lembra que existe uma resolução de dimensionamento do Conselho Federal de Enfermagem, em que as unidades de saúde elas devem obedecer ao dimensionamento. Tem que ter lá o número de profissionais, o número de enfermeiros, o número de técnicos, o número de auxiliares, de modo a atender a demanda. Então, esse é um ponto muito importante, porque eu tenho certeza que aí na Paraíba e aqui em Sergipe isso já está acontecendo, que as fiscalizações elas estão sendo intensificadas no sentido de se observar essa possível demissão em massa, ocasionando a desassistência, ocasionando risco à saúde do paciente, risco ao cuidado de enfermagem e também outras situações, como, por exemplo, o técnico que passa a ser o técnico que passa a ser auxiliar de enfermagem, né? O sujeito que codifica, o cooperado, alguém falou, vocês não falam de cooperado, toda live a gente fala de cooperativa, toda live. Eu vou falar mais uma vez. Sempre aparece. E sempre aparece. Tem que receber, pessoal, o piso é para todos.
independe da natureza do seu vínculo. Você pode ser estatutário, você pode ser CLT, você pode trabalhar no filantrópico, você pode trabalhar no privado, você pode trabalhar na cooperativa, numa OS, numa OCIP. Então, vai receber o piso da mesma forma, de maneira idêntica. Só tem que observar, né, as diretrizes aí, e seguir de acordo com o tipo de instituição. Privado recebe retroativo? Não, gente. O privado, segundo a decisão do STF, ele teria aí esses 60 dias que se encerra agora no dia 12 de julho para fazer a negociação. Nosso amigo Rafael de Fergran está falando aqui. A portaria, ela não cita cooperados. A portaria, ela não cita cooperados. Mas uma portaria, ao meu ver, e aí o Cazucas ele pode me corrigir, não tem maior entendimento e poder do que uma lei. E a lei do piso da enfermagem, ela é para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, se lá na sua CLT, no seu contrato de cooperado, tem dizendo que você é enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem e barra ou parteira, né, que a gente já sabe que está reduzindo esse número de auxiliares e de parteiras, você tem direito ao pagamento do piso. É isso, Cazucas? É exatamente isso. Então, na realidade, a portaria, ela não trabalha com o vínculo. Nem a lei, nem a portaria trabalham com o a natureza do vínculo do profissional. Porque a gente tem, se a gente for parar para pensar, Diego, diversos vínculos. Então, você tem, por exemplo, o estatutário de uma instituição de direito público, o sujeito é estatutário. Mas você tem também o seletista. O seletista pode ser de uma instituição de direito público ou de uma instituição de direito privado. Sei lá, aqui em Sergipe, por exemplo, existe a Fundação Hospitalar de Saúde, pessoa jurídica de direito privado. Em âmbito federal, você tem a EBSER, que é uma pessoa jurídica, uma empresa pública que tem seu regime de CLT. Então, são muitas naturezas. Você tem aqui em Sergipe, tem no DF também, deve ter em outros estados, o contratado temporariamente, aquele que fez um processo seletivo seriado e ele vai ficar lá para suprir uma vaga temporária. Esse aí não é nem estatutário e nem seletista. Esse aí tem um contrato administrativo. E quando a gente fala, muitas vezes, num cooperado, o cooperado ele está prestando, ele entra com uma forma de prestação de serviço. Se o município paga o filantrópico, se o município paga o SUS 60%, o município não vai pagar um serviço que ele é o tomador direto. Ele tem que fazer esse pagamento conforme o piso. Então, eu acho que esse ponto é muito importante e para que as pessoas fiquem tranquilas e calmas, se não acontecer esses ajustes. Veja, o começo vai ter ajustes, é natural. Vai ter gente que vai receber a menos e vai precisar ajustar, tem gente que vai, não pagou. Esse ajuste vai acontecer de modo a que fique tudo normalizado. Cazucas, Raíra, pode falar, pode falar. Não, estava tentando ler aqui o comentário. É só mandar um beijo. Manhã está assistindo a live aqui, queria mandar um beijo. Ela tá até perguntando. Mãe da Raíra. Veja aí, mãe está perguntando uma coisa que algumas amigas dela da enfermagem perguntaram a ela. Mãe não é da enfermagem, ela é nutricionista, mas muitas pessoas perguntam a ela e perguntaram se pensionista tem direito ao piso. Então, mãe, a resposta aí para você, direto da nossa amiga aqui. Vamos lá. Isso é um outro ponto bem crítico. Quando a gente fala de pensionista no regime geral de previdência, o entendimento até agora é de que o piso não contempla. Porque quando a gente fala de aposentados e pensionistas do regime geral de previdência, ele conta pela média de contribuições. Então, como você não volta a contribuir, você já está aposentado pela média de contribuições, ele não conta. Agora, quando a gente fala de pensionista ou aposentado da administração pública, então servidor aposentado, aí tem duas regras. Existe a regra da paridade e existe os que não estão adstritos à paridade. Se você não tem paridade, se você não se aposentou com a paridade, que significa se o salário da ativa sobe, o seu sobe, não vai fazer juiz ao piso. Agora, se a aposentadoria foi no regime de paridade, nesse caso, a pessoa pode sim ter direito ao recebimento do piso salarial no momento em que você
aplica o reajuste para aqueles que estão na ativa. Pessoal, aproveitando esse momento, a gente ainda vai responder algumas perguntas que estão aqui pendentes. Tá? Eu queria pedir para vocês aí seguirem a doutora Raíra Bezerra. Você clica aqui em cima, tá? Vai aparecer um botãozinho de seguir. Doutor André Cazucas, que é advogado, sempre tira um tempo aí para responder questionamentos jurídicos da enfermagem. E a gente vê que esse meme da internet, né? Não vou comentar porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Eu também não tenho. Entendeu? Mas graças a Deus temos amigos, pessoas do direito aí dentro da enfermagem. Agradeço ao doutor Cazucas, doutor Adailton, nosso amigo Hollenberg, nosso amigo Márcio, o pessoal é do direito. E eu queria pedir para vocês, já que o Cazucas está aqui, clicarem aqui em cima, tá? E sigam aí o nosso amigo André Cazucas, sempre está trazendo conteúdos aí. É uma figura de renome lá em Alagoas e do Brasil, tá? E todo o respeito à enfermagem, tá, Cazucas? A enfermagem tem todo respeito para você pelas informações. Não, eu sou apaixonado, você sabe a paixão que eu tenho pela enfermagem. Aproveitando, a galera que está acompanhando aí, o Efe Dúvida, doutora Raíra sabe, capitaneou esse movimento junto ao sistema COFEM-COREM. E para isso continuar, isso tem custo. Então, o movimento de luta envolve gasto, envolve custo, envolve viagem, envolve você estar em movimentos e não existe financiamento. Então, assim, eu tenho certeza que as clínicas e os hospitais privados financiariam, só que ele não quer esse tipo de financiamento. Ele quer o financiamento dos trabalhadores. Então, quem puder, compre o selo aí, pessoal, que ajuda muito o movimento. Ele não fica pedindo para comprar, porque ele é um cara bacana demais, mas eu que acompanho esse movimento, comprem o selo, porque isso é importante para o movimento continuar. E não pode parar. A gente avançou, mas falta muito ainda. Falta muito. Vamos chegar nas 30 horas, vamos chegar no piso para no mínimo 30 horas, vamos chegar no piso como base e tudo engatilhado em cima do piso, inclusive insalubridade. Então isso é muito importante, que essa luta continue, né? Obrigado, Cazucas. Eu vejo aqui que aí Cavalcante comprou o selo, desde já agradeço. Tá? E a auxiliadora DSS, ela falou, obrigado por não responder. Auxiliadora, eu deixei aqui uma caixinha de perguntas, onde tem uma interrogação e tem mais de 200 perguntas aqui. Nós estamos respondendo as principais. Então, não é questão de má vontade, mas o geral já foi dado. E perguntas que não foram respondidas, provavelmente já foram respondidas em outras lives. Agora, a sua pergunta eu não vi aqui dentro da caixinha, tá bom? Mas se a gente não tiver respondido, dá uma olhadinha nas outras lives, tá? Isso aqui a gente está tentando tirar as dúvidas aí das pessoas. Agora, responder 300 perguntas ao mesmo tempo é meio que impossível, tá bom? Então, deixa a tua pergunta aqui novamente, que aí a gente vai tentar dar uma olhadinha. Mas não é não respondendo porque não quer, porque é muita pergunta, é muito texto. Se a gente for parar para ler todos eles, nós não teríamos aí tempo hábil, inclusive, porque eu já vou já dar uma palestra aqui em Pernambuco, tá? Falando, inclusive, a respeito de empoderamento da enfermagem, de rede social. E aqui eu vou responder mais uma pergunta da Osana. Osana, aqui, ó. Os valores retroativos seria no valor integral ou de forma complementar? Tá? A gente está aqui também querendo saber a respeito das gratificações, tá? Das gratificações a respeito disso. André Cordeiro, obrigado. Cazucas, vamos falar um pouquinho de gratificação, que a gente não falou, já exploramos em outra live, né? 50%, 60%. Eu queria que você falasse um pouquinho. Enfermagem Bauru, obrigado. Leros Lima, obrigado. Cazucas, respeito de insalubridade, essas coisas, quenho, descendo, essas coisas. Como é que ficou? Só entra no cálculo do piso aquelas parcelas de valor igual, fixo e que são inerentes a todos. Então, insalubridade não entra, adicional noturno não entra, terço, triênio, quinquênio, nada disso entra, porque o terço, o quinquênio vai depender do tempo que você tem na carreira. Então, ela não é fixa para todos. A que tem que ser, que é fixa para todos, é de valor
idêntico. Então, se você entra lá, sei lá, todo enfermeiro do estado da Bahia recebe uma gratificação de auxílio à saúde. Aí sim, essa gratificação, que ela é igual para todos, independentemente do seu tempo de serviço, do horário que você labora, da sua carga horária. Nesse caso, essa entra no piso. Agora, se a gratificação ela é uma gratificação diferente, então você tem uma gratificação pelo exercício de uma função, você tem uma gratificação por um determinado equipamento em que você trabalha, você tem uma gratificação por conta da natureza do serviço. Nesse caso, ela não entra no cálculo. Então, ela vai somar depois. Então, você vai ter lá o piso, mais a gratificação, mais a insalubridade, mais o adicional noturno, mais o terço, mais o quinquênio, mais o anuênio, mais todas essas rubricas por fora. Lembrando que a insalubridade, a lei não usa a base, não muda a base de cálculo da insalubridade. Se ela é paga em cima do base, é o base. Se ela é paga em cima do salário mínimo, é em cima do mínimo, porque pela CLT ela é paga em cima do salário mínimo. Agora tem gente que por liberalidade já paga em cima do base. Nesse caso, continua pagando em cima do base. Cazuca, tem uma pergunta. Você pode continuar. Oi. Cazucas? Oi. Pronto, deixa eu falar aqui. Tem uma pergunta que a gente ainda não respondeu, aliás, duas. Primeiro, eu queria que você respondesse aqui o pessoal da enfermagem Bauru, São Paulo. Ele fala assim, os valores caíram muito para Bauru. Nessa portaria nova, passou de 597 para 490 mil. Ele quer saber como que pede o relatório do que foi informado para o InvestSUS e depois me lembre de responder uma pergunta que também não foi respondida, que é a de férias, tá? Tem como pedir esses dados aí do InvestSUS? Tem, os dados são públicos. Não existe nenhum tipo de sigilo nesses dados. Então, se esses dados não forem para transparência, ele pode sim encaminhar uma solicitação ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem 20 dias para responder. Certo. Outra pergunta, Cazucas. Tem uma galera que está entrando de férias agora em setembro. Eu não tiro férias desde 2019, né? Porque quando eu estou com o telefone, geralmente é trabalhando, respondendo pergunta, mas referente a cálculo de valores de férias. Vou tirar férias agora, no mês de setembro. Ela vem com dinheiro do piso, ela vem sem dinheiro do piso, ela vem com proporcional do piso. Como que fala, o que que diz a luz jurídica essa questão de férias? Bom, o pagamento das férias, ele corresponde ao terço e também ao adiantamento do período gozado de férias. Todos têm direito a receber até 48 horas. Se você, sei lá, se você vai sair dia 5 de setembro de férias, você tem que receber no dia 3 o equivalente ao seu período de férias. Então, já deveria vir com o piso. Ele, no fim do mês, ele deve fazer um ajuste e pagar a diferença do piso. Então, é aceitável que aconteça, mas até o fim do mês tem que pagar essa diferença. 13º, Cazucas, quando é que cai aí da galera, se vai vir com piso, se vai vir sem piso, se vai vir piso proporcional, como é que funciona? 13º tem que vir com piso para todo mundo, certo? Então o piso é considerado no cálculo do 13º, sim, já que ele vai implementar em setembro para todo mundo. Certo. E aí eu acho que para a gente já dando uma finalização na live, que a gente tem 10 minutinhos aí, já que eu entrei 1h30 e minha live só dura 1 hora, ela é derrubada automaticamente, devido às denúncias que a gente sofre aqui por estar lutando pela enfermagem, tá, Cazucas? O pessoal, ele tem o questionamento de alteração de carteira. Ó, minha carteira será alterada, na minha carteira tem 1.500. Como é que fica aí a questão de alteração de carteiras? E depois, Cazucas, eu vou me aposentar daqui a 5 anos. Como é que fica a aposentadoria? Fica com piso? Fica com valor normal? Como é que fica? Não, veja, se você aumenta o seu percentual de contribuição, o seu valor de contribuição no cálculo da aposentadoria, quando ele for feito, sua aposentadoria tende a ser maior. Mas lembrando que quando a gente fala especialmente de CLT, que vai para o INSS, Regime Geral de Previdência,
A aposentadoria é pago pela média. Ela não leva em consideração a lei da carreira, o piso da carreira. Ela leva em consideração a média das contribuições. Então vai, obviamente, ser levado em consideração, mas não o fato que vai fazer com que, assim, dobre a sua aposentadoria. Rairinha, mais alguma pergunta aí do pessoal? Diego, eu vou precisar me ausentar agora da live. Certo. Eu estava aqui lendo alguns comentários. Eu vou precisar ir, porque eu estou aqui, né, sabe, na batalha aqui na nossa campanha. Eu queria agradecer o convite para estar aqui, queria agradecer, André, por essa aula aqui junto conosco. Deixar meu beijo aqui a todos os profissionais de enfermagem da Paraíba e meu agradecimento a você sempre por estar lutando aí junto com a gente desde o início e puxando aí a questão da vida, porque tem dias que é difícil, para você principalmente, você sempre vem no outro dia com a mensagem de esperança, de ânimo, para que a enfermagem não... Então, você é muito importante, você sabe disso, eu lhe digo sempre. Rairinha, Então, vamos seguir aqui na batalha. Rairinha, eu queria agradecer a sua participação, eu queria te enviar forças positivas, eu queria falar que você é uma guerreira da enfermagem e por isso que aí na Paraíba eu apoio a Chapa 2. Tá? Eu muito me policiei aqui nas redes sociais em questão de apoiamentos de chapa, né? E eu falo sempre assim, bom, movimentos de conselhos que estão dando certo, pessoas que estiveram aqui conosco na cobrança, na luta, que apareceram aqui nas nossas redes sociais, eu bati várias vezes porta de gabinete com a doutora Raira, entendeu? E eu falei, pô, vou me posicionar, vou sim, faço questão de ter pessoas boas. E aí, foi até um pouco, como que eu posso falar? O meu posicionamento antecipado, eu ia entrar nos 30 dias, né? Vou entrar nos 30 dias das campanhas aí pelo Brasil, porque eu acho que a enfermagem ela merece ter esse reconhecimento, mas eu vi a doutora Raira ser atacada, entendeu? Por pessoas que falam, o Corém não deve lutar por piso. Deve sim, essas pessoas que querem os nossos conselhos. Então, quero enviar forças positivas para você, tá? O meu posicionamento, Cazucas, hoje ele está me trazendo aí ataques pessoais, entendeu? Invenção de mentiras e fake news que serão aí posteriormente desmentidas por pessoas que estão aí querendo ocupar esse cargo, às vezes por status, por interesse pessoal, tá? Mas nós já conversamos, o nosso jurídico, ele já está a pau, ele trata aí das questões do piso, nós temos outras pessoas que tratam aí das questões particulares do Diego Raias, eu queria lhe falar força, e desejar tudo de bom, porque você é uma guerreira, tá? Você é uma guerreira, e aí na Paraíba estou com a Chapa 2. Como eu vou falar novamente, eu ia me posicionar 30 dias da campanha, dos 30 dias da campanha final, mas né, as pessoas foram atacar e eu não aceito, eu não admito que pessoas que estiveram comigo aqui na luta, tá, sejam atacadas. E se a gente tiver aqui que sofrer ataques juntos, a gente vai sofrer ataques e vai revidar, porque a gente está na defesa. Tá? Ninguém saiu aqui atacando ninguém, não. A gente está defendendo não somente a Raira, mas a enfermagem paraibana e a enfermagem brasileira. Tá, Raira? Atacar é fácil, meu amigo. Difícil é ganhar no voto, difícil é ir atrás de profissional, fazer trabalho, pedir o voto cara a cara e firmar compromisso olho no olho, que é isso que eu estou fazendo. Eu não tenho meu tempo para estar atacando ninguém, porque enfermagem atacar a própria enfermagem, para mim, isso é o cúmulo. E daqui não sai, não, viu? Então, muito obrigado pelo seu apoio. Você sabe, você é um amor. Sempre, Cazucas, um cheiro. Até a próxima. E vamos junto até o fim nessa batalha aí. Tá certo. Cazuquinhas, tem uma pergunta aqui. Valor incorporado após 5 anos entra no cálculo do piso, do Geraldo da Saúde? Tem que ver isso aí, Diego, com calma, porque já é um caso mais específico. Em geral, se ele está numa rubrica separada, não entra. Entendeu? Porque ele não é incorporado ao base. Tem que ver. Incorporou, jogou dentro do base? Ou se ele é incorporado porque ele pode estar função incorporada. Se ele estiver fora, ele não entra. Então, são questões muito... Aí passa a ser muito pessoal para a gente conseguir responder. E aí corre o risco de eu dar uma resposta que não esteja exatamente correta. E aí... porque eu não analisei o caso como um todo. Então, a priori, se a incorporação for dentro do salário, aí não vai contar
para o piso, infelizmente, vai ser pior. Se ela estiver fora, aí você vai receber a diferença toda e a gratificação continua sendo recebida. Nosso amigo Gustavo Zabulon aqui, ele está falando, para quem trabalha 8 horas diárias, 40 horas semanais, até o presente momento, pela decisão do STF, infelizmente. Então, quem trabalha aí 8 horas com 40 horas semanais, pessoal, infelizmente, até o presente momento é pela decisão do STF. Diego, isso pode mudar? Pode. O que foi votado, né, Cazucas? Foi a cautelar e não o mérito, não é isso? Isso, exatamente. A cautelar ainda pode vir a oposição do embargo de declaração e o mérito ainda vai ser apreciado. Então, a gente tem que aguardar, porque eu espero realmente que o mérito ele já seja feito com uma ponderação um pouco maior e a gente possa ter aí já um julgamento diferente de mérito. Respondendo novamente, quem trabalha na rede privada vai ter retroativo? Pessoal, quando saiu o julgamento da cautelar, ele falou que o privado não teria retroativo. São 60 dias para iniciar, para ter acordo coletivo ou iniciar o cumprimento da lei. Então, até o presente momento, não terá o retroativo. Inclusive porque o particular ele não recebe essa verba, né? O particular que não está lá dentro dos cálculos do Ministério da Saúde, ele não recebe essa verba que está sendo repassada. Essa é uma verba exclusivamente para estados, municípios, filantropias e redes que atendam aí até os 60% do SUS, né, Cazucas? Isso, exatamente. Nesse caso, o único retroativo da iniciativa privada que a gente sempre fala é referente a agosto de 2022, mas esse aí não vale a pena. Ainda vai entrar na justiça, né? Exatamente. Ninguém vai entrar na justiça, pelo menos enquanto estiver trabalhando, né? Mas são essas informações. Perfeito, Diego. Eu queria agradecer pelo convite. Responde isso aqui para terminar. Tu Tem vê, mais? Então manda. tá fixado aí. Tu consegue ler onde tá fixada? Vai ter que mudar nosso salário base nos olerites, vejam. O entendimento da... Eu entendo que sim, André, e eu digo isso desde o princípio, tem que mudar. Agora, o parecer da AGU, que a gente já comentou aqui, já fiz uma live com o Diego sobre isso, ele não fala assim, ele mantém o salário e coloca uma outra rubrica chamada diferença para o piso. Então, esse é o entendimento da União, é diferente do meu. Essa matéria, com certeza, vai ser objeto de judicialização. E aí vamos esperar o que a Justiça vai responder. Eu entendo que o mais favorável ao trabalhador, nesse caso, é também o sentido da norma, o espírito da norma, que é mudar o piso. Tem que mudar o vencimento efetivo. Pessoal, eu queria agradecer a presença de você, nosso amigo André Cazucas. Eu só tenho mais 2 minutinhos antes que a live caia, para que eu possa deixar salvo. Cazucas, 1 minutinho aí, discussões finais, para a gente poder encerrar. Tiramos todas as dúvidas possíveis aqui, tá? Todas as dúvidas possíveis. Novamente, sigam o Cazucas. Cazucas, 30 segundos a 1 minuto para você fazer uma última fala, porque eu acho importante dizer para as pessoas que a portaria saiu, né? E vai ter pagamento, vai ter piso, sim, não da maneira que a gente queria, não da maneira que a gente deveria, mas a luta não acabou. A luta continua, vai ter piso sim, 5 dias para o repasse da União Federal, conforme lá a portaria. Procure o seu município, veja se o valor está adequado, procure o gestor, veja se a informação foi prestada de maneira adequada ao Ministério da Saúde. Depois disso, 25 dias para que haja o repasse às instituições e esse salário entre na conta de todo mundo. Se você é da administração direta, provavelmente já é pago imediatamente. Pois não, Diego? Lucas, 10 segundos, contratados. Contratados, então, contratados. Todos têm direito, contratado, concursado, efetivo, temporário, cooperado, todos fazem jus ao recebimento do piso e tem que constar na portaria do Ministério da Saúde. Beleza? Obrigado pelo convite, tamo junto. Todos esses esclarecimentos, pessoal, a live aqui minha só dura 1 hora, tá? Nós tentamos responder o máximo de perguntas possíveis. Se você não foi respondido, é porque provavelmente nós já respondemos isso antes, e você entrou depois, ou porque provavelmente nós não vimos aí, mas tudo que deu para responder de novo, de passado, foi respondido. Essa live vai ficar salva. Compartilha ela nos seus grupos de WhatsApp, deixa lá um comentário, tá? Porque esse tira dúvidas, ele tem que chegar a mais pessoas, porque uma enfermagem informada, e o advogado Cazucas aqui, maravilhoso, trouxe as informações, então sigam ele aqui. Obrigado, Cazucas. Beijo. Tchau, beijo.